E a conversa agora é sobre um assunto sério, um assunto grave, o consumo de álcool. Quando ele pode prejudicar a nossa vida em sociedade? Você sabe analisar se você bebe mais do que o normal? E a gente conversa agora com a psiquiatra Vanessa. Tudo bem? Para te ajudar. Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Boa tarde, Vanessa. Vanessa, qual que é a dica número 1 para a gente perceber se a gente está passando do limite na questão do consumo do álcool? Então, Flávia, nós vivemos na sociedade moderna em que tudo ou quase tudo é permitido. Então, conversar, falar sobre o álcool é extremamente importante, porque isso ficou banalizado. Hoje em dia, em qualquer situação social, o álcool está presente. Então, as pessoas precisam primeiro se informar. Acho que esse seria o primeiro passo. Existiam antes descrições que o consumo moderado poderia ser até saudável. Na verdade, ele seria aceitável. Hoje em dia, nós sabemos que qualquer padrão de consumo pode causar malefícios. Tomando aquela dose pequenininha, um dia sim, o outro dia também, é assim que começa? Exatamente. Nós falamos hoje em dia de transtornos relacionados ao álcool. Existem vários padrões. Esses padrões, eles foram caracterizados de acordo com critérios médicos e psicológicos também. Então, essa questão do padrão de consumo é individual. Para cada pessoa precisa ser analisado. O consumo moderado hoje, que seria mais ou menos uma dose por dia, sempre prestando atenção no intervalo que seria importante de 2 dias, hoje em dia não é mais tão aceitável. Então, na verdade, não existe um consumo saudável do álcool, porque qualquer padrão pode causar algum problema. E, na verdade, algumas vezes tudo vira desculpa, né? Tem um trabalho estressante, cheguei em casa cansado, estou chateado, estou estressado, vou tomar uma dose hoje. Aí amanhã a mesma coisa, outra dose. Então, você tem que acender o alerta nesse caso. Se nós formos pensar no consumo saudável, que no meu ponto de vista não existe, mas enfim, diante dessa sociedade, nós precisamos pensar que o consumo deveria ser para saborear a bebida alcoólica e não para preencher vazios, né? Se nós estamos pensando em consumir o álcool para desestressar, já é um sinal de alerta. Existem alguns sinais de alerta, né, Flávia? Então, existe um questionário que as pessoas podem se fazer algumas perguntas para saber se isso realmente pode ser um problema, né? A gente pode falar algumas, então, para o pessoal de casa? Então, perguntar se essa pessoa acorda durante o dia pensando que se ela consumir o álcool, tudo vai se resolver, ou se alguma pessoa ao redor começa a criticar o consumo de álcool, se essa pessoa já pensou em algum momento em diminuir esse consumo e se ela sente a compulsão pelo álcool, esse desejo incontrolável de consumir. Esses são critérios para que nós possamos saber se essa pessoa tem risco de desenvolver o alcoolismo, por exemplo. E quem está assistindo a gente agora e identificou esses sintomas em alguém da família ou um amigo, como que a gente pode ajudar? Porque, às vezes, a pessoa não aceita, assim, aquele conselho imediato, né? Se informar, né, Flávia? Como eu disse antes, a gente precisa levar informações às pessoas. Antes, há algum tempo atrás, os estudos falavam desse consumo moderado como algo saudável. Então, levar informação para as pessoas. Eu acho que a mídia é muito importante também nesse sentido, né? Escrever mais sobre o assunto, por isso que eu venho também com esse trabalho de desvendar a psiquiatria, para as pessoas conseguirem identificar esse tipo de problema. As pessoas pensam também que o consumo, durante todos os dias, um pouquinho não tem problema. Como eu falei antes, qualquer padrão de consumo pode ser problemático. Mas um sinal de alerta que eu percebo bastante no consultório, inclusive em adolescentes, é aquele consumo exagerado, uma quantidade exagerada em 1 hora, 2 horas. O nosso fígado não consegue metabolizar essa substância que é tóxica, então também é um sinal de alerta, a falta de controle. Existe a compulsão, que é esse desejo incontrolável, existem os sintomas de abstinência, quando a gente fica sem consumir o álcool, tremor, suor. Existe também a tolerância, a pessoa que não consegue toma um pouquinho de bebida alcoólica e já não tem o mesmo prazer que tinha antes. Né? Então, a compulsão, a tolerância, os sintomas de abstinência e a falta de controle. Então, a pessoa, ela se dispõe
a beber uma dose de bebida e quando vê, tomou 10 doses de bebida. Essa seria a falta de controle. E esses já são critérios para o alcoolismo, que é um padrão de consumo. E uma pesquisa do Instituto Nacional de Abuso do Álcool e também do Alcoolismo dos Estados Unidos relacionou o uso do álcool antes dos 15 anos a uma maior probabilidade de associar a bebida ao prazer. A gente deve ter essa conversa em casa, porque hoje em dia parece que a garotada, o jovem, está bebendo cada vez mais cedo. E a gente tem muito aquela preocupação de explicar sobre as drogas ilícitas. Mas o álcool também faz muito mal, né? Então, existem várias drogas, né, Flávia? No convívio social, o álcool virou regra. Inclusive, os adolescentes estão utilizando. A Organização Mundial de Saúde, ela estipula que menores de 18 anos não deveriam consumir nenhuma quantidade de álcool. Isso por questões psicológicas e biológicas também, questão de metabolismo e também pela vulnerabilidade psicológica dessas pessoas que estão nessa faixa etária. Então, seria contraindicado. Mas, como nós estamos nessa sociedade, não tem como fugirmos disso, a informação dentro de casa é sempre muito importante. Conversar com os adolescentes, explicar que, na verdade, a bebida alcoólica, ela pode prejudicar. 200 mil mortes por ano relacionadas diretamente com álcool. As pessoas estão consumindo cada vez mais, mesmo em padrões moderados, estão tendo malefícios por conta disso. E na hora de conversar com esse jovem, não só sobre o álcool, mas também sobre drogas, a gente deve abordar de que forma? Natural, como se a gente estivesse conversando com um amigo? Sim, porque às vezes eu acho que as pessoas têm um pouco de insegurança, né, na hora de receio de dar essa explicação para o adolescente. Mas também tem a questão, Flávia, de que os pais também consomem muita bebida alcoólica. É o exemplo, né? Eu acredito muito na educação pelo exemplo. Então, eu acho que antes de conversar sobre isso, os pais precisam rever o seu padrão de consumo de bebida alcoólica. Prestar atenção se de repente não existe nenhum transtorno já relacionado com a bebida alcoólica. E não é só o alcoolismo, né, Flávia? Existe o uso abusivo, que também causa prejuízo. O consumo moderado, a longo prazo, pode causar prejuízo. É uma questão mesmo de informação, de conversar em casa e de entender que não existe nível saudável de consumo de bebida alcoólica. Existe uma decisão consciente diante de informações e as informações são indiscutíveis, elas estão aí, são fatos. Tem participação do nosso público, vamos dar uma olhada. A Cleia, uma das minhas cunhadas, já levanta da cama bebendo. Nossa, ela bebe todo dia em jejum. Então, Cleia, esse é um dos critérios diagnósticos para o alcoolismo. Na verdade, esses padrões de consumo precisam ser identificados no consultório, isso é muito individual. Então, é importante procurar a ajuda de um psiquiatra, fazer avaliação, porque esse diagnóstico ele é individualizado. Mas existe tratamento, não existe cura, se for o alcoolismo de fato, mas existe tratamento. E também o uso nocivo, nós conseguimos prevenir o alcoolismo. Então, é importante procurar o psiquiatra, fazer uma avaliação minuciosa da situação e, com certeza, esse já seria um dos critérios para o diagnóstico de alcoolismo. Obrigada pela sua participação hoje aqui no Ver Mais, Vanessa. Obrigada, Flávia.